Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aí para mais uma aula de radiestesia, né? Com utilização dos conhecimentos também de Feng Shui, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão de análise das energias através da radiestesia, mas também vou aproveitar e usar o conhecimento de Feng Shui na questão do Minguá, né? Eu fui procurado por uma pessoa que reclamava de cansaço. Até então a única situação que ela achava que era divergente era o excesso de cansaço. Aí nós fomos trabalhar em algumas informações para podermos ter o diagnóstico, né? E assim tentarmos encontrar um melhor aconselhamento ou tratamento para ele, né? Isso mesmo sabendo, a gente também recomenda que a pessoa vá ao médico, né? E faça no mínimo um check-up, né? Para ver como é que estão os níveis na questão dos exames, principalmente de sangue. É claro que a gente vê quanto tempo a pessoa procurou um médico, né, alopata, mas mesmo assim eu sempre recomendo que ele vá e procure também uma orientação médica, né. Então o que aconteceu? A pessoa me deu a data de nascimento, aí eu fiquei sabendo que ele havia nascido em um determinado dia e mês, mas no caso do Mingual, o mais importante é o ano. Aí ele nasceu em 1985, né? Então nós fazemos a soma 1 com 9 dá 10, com 8, 18, mais 5, 23, 2, 3 igual a 5. Esse 5, quando for homem, né? Você vai pegar o 5 e reduzir do 11. Aí no caso, ele passa a ter o seu minguá como 6, né? No caso das mulheres, nós fazemos o cálculo somando o 5 mais 4. Aí passa a ter o minguá 9. Então, para os homens é o minguá 6 e para as mulheres o minguá 9. Então, através desse cálculo, nós vamos já saber quais são as melhores direções para o cliente, né? Então, qual a direção para a saúde, qual a direção para a parte de prosperidade tanto financeira como profissional, né? Qual que é a melhor direção para relacionamentos e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo também ficaremos sabendo quais são as direções piores que possam trazer qualquer tipo de problema, né? Ou doenças, ou também trazer conflitos, problemas no relacionamento tanto profissional como conjugal ou pessoal, né? A gente tem várias situações, há questões de prosperidade, principalmente de problemas com a parte financeira, né? Com parte material e assim influencia um monte de outras divergências que pode acontecer. Então, através desse cálculo, você acaba tendo uma melhor orientação e, como eu sempre digo, uma ferramenta a mais para você poder também colocar uma terapia mais completa para o seu cliente ou, se caso você estiver aprendendo para você mesmo ou para os seus parentes mais próximos, você também ter como eu te falo, uma solução mais eficaz, né? Nada disso vai deixar de você encontrar a resposta, né? E sim acaba te melhorando e te dando mais capacidade e segurança no momento de você realmente tomar determinadas posições ou até mesmo você encontrar a solução para um determinado problema. Então agora eu vou mudar a câmera e vou fazer alguns diagnósticos utilizando gráficos da radiestesia e posteriormente a gente finaliza o vídeo, né, mostrando uma das soluções que a gente pode dar antecipadamente, mesmo sem que o cliente nos dê respostas, né, porque ele está aqui com a gente pessoalmente, você já adianta algumas possíveis situações, tá? Então eu espero que vocês gostem da continuidade do vídeo e ao mesmo tempo peço que vocês dêem um like, se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu e, se for possível, repasse o link para pessoas que gostam desse assunto. Tá bom, gente? Daqui a pouco... Então, pessoal, nós vamos agora utilizarmos aí os gráficos para fazer o trabalho, né? Então, normalmente, como eu havia explicado, às vezes o nosso cliente, ele não reclama de nada, às vezes alguma insatisfação, tipo dormindo mal, ou cansaço, etc, né? Normalmente ele às vezes não reclama de problemas de saúde.
Isso também não impede, quando vocês diagnosticarem qualquer coisa, vocês não irem e orientar o nosso cliente para procurar o atendimento médico, nem que seja para fazer um check-up. Então vamos supor lá, numa hipótese, você pega a primeiro gráfico, né, que é um que tem algumas informações sobre algumas energias que podem estar atuando sobre o nosso cliente, e aí vamos procurar o que pode estar mexendo com a saúde dele. Então aqui normalmente eu vou utilizar o testemunho da pessoa. Hoje eu estou usando já uma fotografia, né? Vocês estão vendo que aqui está no gráfico alta vitalidade, que a gente vai trabalhar a parte de energia da saúde, né? Então eu vou aproveitar e utilizar o apontador para não precisar tirar a foto de onde ela já está, né? Que eu já fiz as correções. E aí vamos trabalhar na questão para ver se existe alguma situação que esteja influenciando o nosso cliente. Aí o pêndulo já está marcando que a localização da cama dele está tendo, como diz, prejudicando a energia dele. Então beleza, a gente já descobrimos que a localização da cama. Então nesse gráfico praticamente eu encontrei essa situação. Então aqui eu vou trabalhar o outro gráfico para ver se existe alguma coisa que esteja atrapalhando, o que faz a energia da cama dele não ser satisfatória para ele, né? Então aí a gente vai vendo o que pode acontecer, né? Aí ela diz que também tem problema no subsolo geológico, né? Então a gente vê, tem mais alguma coisa que pode ser influenciado? Aí ele diz que nesse gráfico não, né? Então maravilha, a gente já descobrimos isso. Aí o que eu já tenho ideia? Estou sabendo que o nosso cliente tem uma situação da cama, né? A gente vai perguntar aqui no nosso gráfico, no relógio radiestésico completo, né? Se existe alguma coisa que esteja influenciando na saúde dele, né? Aí ele está dizendo, está indo por mais, né? Então está dizendo que sim. Beleza, está influenciando. Existe alguma coisa específica que devemos assim orientar? Ele está indo, né, puxando. Ele me puxou para no caso, o chakra esplênico, né? Então maravilha, estamos sabendo disso. Aí o que eu faço? Eu vou ver o grau de energia que ele tem, para a gente saber se a gente vai trabalhar toda a parte energética dele ou se ele já precisa ir diretamente após a nossa consulta para um médico, né? Tá. A energia vital dele não está uma das melhores, porque o mínimo que a gente trabalha é 6.500, né? A energia dele está baixa, está em 6. Então é importante que a gente já recomende que ele vá fazer um check-up. Claro que aqui a gente vai averiguar outras situações, né? Mas é legal que já recomende que ele vá para o médico, né? Então, nesse momento a gente já fizemos algumas avaliações, né? Sabendo que ele já tem essa situação. O que a gente pode fazer agora é analisarmos em relógios radiestésicos, né, o que pode estar ocorrendo quanto à questão da energia dele, né? Aí a gente utiliza esse outro gráfico, apesar de estar sabendo já que ele tem o problema na questão da geopatologia, né? E também no quarto dormir. Então, possivelmente, ele tem alguma energia telúrica, né? Já confirmou a geopatologia, o local de dormir, né? E agora vai nos dizer o seguinte, que ele recebe energia
das formas sobre objetos. Então aqui a gente já vai ter que trabalhar o local de dormir dele para saber o que está atacando ele. Pode ser algum móvel, né, com uma forma que não é a correta para ele, e ao mesmo tempo a energia que vem do próprio prédio. Então aí a gente vai saber qual é a localização desse prédio, né? Muito bem. Aí esses foram os diagnósticos, né? Então a gente... Então, pessoal, aqui eu quis usar mais um gráfico para a gente ter mais informações. Então eu quis saber aqui se ele tem alguma necessidade. Aí o pêndulo apontou para a questão de harmonização do campo vibratório, né? E aqui ele vai me trazer qual é a outra informação. Então ele diz que eu tenho que avaliar o ponto pontual da intervenção. Então normalmente, como lá no início do vídeo a gente comentou sobre a questão da data de nascimento e é de um dos aspectos para ver o que pode ser feito, né? Ele também está pedindo aqui, ó, mudança de mobiliário. Então, como eu não fui ao local onde o cliente reside, o que pode acontecer? Pedindo mudança de mobiliário. Nas outras informações foi dita que ele tem problema na cama de dormir, né, no local de dormir. Então, na possibilidade, nós vamos fazer, né, a interação e pelo cálculo da data de nascimento dele, né, a gente vai ver quais são os melhores pontos positivos que ele tem que ficar, como a gente fala, direcionado à questão dos pontos cardeais. Então a possibilidade pela última resposta aqui é que esse cliente tenha que praticamente, ao mudar a posição do mobiliário, a sua cama vai ser um dos principais que vão ser trabalhado, talvez, né, a possibilidade é bem grande que ele tenha que colocar a cabeceira da cama dele na maneira que o topo da sua cabeça possa estar apontado para a melhor direção que traga para ele qualquer tipo de benefício. De melhor seria a questão da cabeça apontando para o lado dele de saúde. Então aí teremos que trabalhar, né? O cliente vai ter que fazer, eu vou dar as informações, aí ele vai fazer as mudanças necessárias para que esse trabalho seja mais benéfico e positivo para ele, entendeu? Então agradeço, pessoal, mais uma vez e peço a vocês que deem um like, né? Se inscrevam no canal quem não se inscreveu, repasse aí o link para quem gosta desse assunto e espero vocês no próximo. Vou deixar novamente mais vídeos para vocês assistirem na descrição, né? E é importante que vocês assistam, apesar de ser comprido, tem uma aula lá que ensina como vocês calcularem direitinho o minguar de cada um. E assim, sobre isso e mais o que eu passei na aula, né, nesse vídeo, vocês podem ir melhorando as suas condições. Esperem os próximos vídeos, né? E curtam o nosso canal para que a gente possa cada vez mais colocar orientações e informações positivas para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente! Então, gente, aí por final, né, para anteciparmos a questão do nosso cliente, é importante que ele seja orientado e claro que você vai pedir para ele chegar lá na casa dele e ver toda a situação do dormitório. Claro que tem várias outras informações, aqui no momento do vídeo a gente só está passando esses detalhes. Foi constatado que ele tem um problema no quarto de dormir, né, em relação à cama dele, a posição de móveis, né, então teria que mexer. Então a gente, pelo cálculo que foi feito na data de nascimento dele, já vimos que a melhor direção para ele de saúde é a nordeste, né, então ele vai ser orientado para ver para onde a cabeceira da cama está localizada e se, quando ele se deita nesta cama, o topo da cabeça dele fica para a direção nordeste, que seria o caso do Minguá 6, que ele é um homem no cálculo lá da tabela, que eu estou até deixando o link de um vídeo de uma aula mais completa, para vocês poderem entender e até consultar a tabelinha para vocês quando fizerem o cálculo de cada um, né? Então,
Nessa parte, o que a gente recomenda? Supondo, né, que o cliente não tenha como mudar a cama, às vezes o apartamento ou a casa, o dormitório é limitado, ou tem armário embutido e a cama está embutida junto com o armário. Então existe N situações. Então, para o cliente não ficar naquele vai e volta, né, ficar ligando para cá e para lá, como foi diagnosticado que o principal problema dele era na questão do dormitório, né, no local de dormir, a própria cama, então o que nós fazemos? Eu tenho outros vídeos lá que ensino vocês como fazerem o testemunho, né? No caso de vocês, quando particular, vocês podem usar a própria fotografia, né? Eu vou deixar também esse vídeo linkado nas descrições, e aí espero que vocês também o assistam. E aqui o que a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês. Como ele tem uma necessidade de uma energia de saúde e possivelmente que não dê para mudar a posição da cama dele, então eu faço na questão da radiestesia, que afinal esses vídeos são voltados mais para radiestesia. Eu pego esse gráfico que se chama autovitalidade, né? Coloco o testemunho, que no caso é a fotografia, e eu sempre utilizo um cristal verde que é para potencializar a energia de saúde. Aí eu vou dar aquela ativada, né? Se vocês ainda não treinaram, não tem condições que o pêndulo já comece a trabalhar por conta própria, né? Vocês fazem a parte mecânica, que é rodar em sentido horário com o movimento da sua mão, né? Fica mais rápido, né? Mas também não funciona, por isso que tem que ser rápido. Então, no caso aqui, eu estou aguardando, ele já está terminando o movimento, então mais uma vez está ativado, né? E o movimento mecânico é esse, é só vocês fazerem com a mão e esperar, aguarda ele parar, né? Foi feito aqui, então como que a gente vai fazer? Topo da cabeça, a pessoa deitada, então tem a fotografia. Estou utilizando aqui a fotografia. Então o topo da cabeça, aí eu vou localizar, no caso vou ensinar o cliente, através de uma bússola, eu uso a bússola normal, né, analógica, mas nada impede que não seja usado o próprio celular através de um aplicativo. Então a gente vai localizar através da bússola onde nesse caso a bússola normal ela é mais limitada, né? Ela trabalha só com o norte, então ela só vai nos trazer a direção norte. Aí eu localizei a direção norte, já sei que o norte está para cá, o NE vem nessa situação, então o que eu vou ensinar ao cliente é que ele localize esse gráfico num lugar lá da casa dele. Eu também faço isso para os clientes, né? Mas eu sempre recomendo, dou uma cópia de um gráfico e o cliente vai direcionar. Então a cabeça vai ficar para o topo, né, apontado para o que eu chamo de direção nordeste. Então ele vai arranjar um lugar para isso ficar fixo, né, por um período. A gente trabalha em cima do relógio radiestésico, né? Em outras aulas eu até ensino para vocês, mas eu posso chegar no relógio radiestésico e dizer quanto tempo que é para deixar, no caso, o nosso gráfico sendo trabalhado, né? Então, vamos utilizar aqui o gráfico. Aí o que ele faz? Tendo feito a disposição, a gente pode chegar e dizer por quanto tempo que ele tem que deixar o gráfico ativado, sendo que ele não pode passar de 3 dias, né? Então ele chega, vai dizer que, no caso dele aqui, ó, ele está dizendo que tem que ficar por 5 dias no mínimo, né? Então são 5 dias. Tem cliente que não vai querer saber de aprender como fazer. Então, normalmente, a gente recomenda que ele desfaça o gráfico e aguarde as melhores. Ou depois ele volta e a gente faz novamente a montagem do gráfico. Ou então, o cliente que se interessar, a gente ensina ele, como estamos ensinando vocês em várias aulas aí, de como ativar os gráficos através da radiestesia. Eu espero que vocês assistam os outros vídeos, né? E aproveitem cada vez as orientações.
Por final, agradeço a todos pela atenção e por estarem patrocinando o nosso canal e espero que vocês gostem bastante dos conteúdos. Um abraço, coloque lá as suas observações, se vocês tiverem dúvidas nos comentários, né? Quer que eu possa poder dar resposta ou quem sabe até fazer outros vídeos que possam sanar as suas dúvidas. Qualquer coisa, estamos à disposição e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, até mais.